O volume de investimentos nas operações é crescente a cada dia e o seu retorno efetivo ainda questionável. Os instrumentos de fomento devem ser discutidos para se alcançar soluções transversais de crédito, ROI e inovação nacional. Começamos agora, então, o terceiro painel do dia sobre inovação, que abordará o tema a inovação transversal e os instrumentos de fomento. E para moderá-lo, eu gostaria de convidar André Felipe Rodrigues, diretor da Brint. Convidamos também para debater o tema Ricardo Rivera, chefe de Departamento das Indústrias Intensivas em Tecnologia e Conectividade no BNDES. Marcelo Leandro Ferreira, coordenador-geral de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico no Ministério das Comunicações. E Eric Rodrigues, membro do Conselho Gestor do FUST pelos provedores de pequeno porte. Sejam todos muito bem-vindos, ótimo painel a todos e poderemos fazer perguntas ao final do evento. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado aos resistentes que ainda estão por aqui nesse evento. Queria agradecer a presença do Eric, do Rivera e do Marcelo. Esse é um painel muito importante, né, para os provedores. Isso é uma batalha antiga, né, de busca sobre financiamentos e principalmente as garantias, fundo garantidor, e acho que cada dia fica um pouco mais difícil por causa das nossas taxas de juros atuais, né? Acho que antes da pandemia, até no início da pandemia, a gente conseguiria trabalhar com taxas efetivas mais atraentes. Mas gostaria de passar a primeira palavra para o Marcelo, né, nessa busca sobre inovar, nessa inovação transversal, né? Que instrumentos de fomento a gente pode trazer, né? Então, o que é que a gente pode trazer de diferente agora nesse painel atual que o Brasil vive, Marcelo, por favor. Alô. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar os colegas aqui de painel, né? O doutor Ricardo Rivera, doutor André, doutor Eric, em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes aqui no dia de hoje, né? Queria também agradecer à Brint pelo convite, em nome do ministro Juscelino Filho, agradecer essa oportunidade de estar participando aqui desse evento, né, desse grande evento, e é com grande satisfação, né, que o Ministério das Comunicações se faz presente aqui, prestigiando a Brint, né, e prestigiando o trabalho, né, que os provedores regionais vêm, né, há muitos anos desenvolvendo, né, e crescendo e dando uma contribuição fantástica para o desenvolvimento socioeconômico do país, né, levando a internet a todos os cantos aí do Brasil, né? Então, é com grande satisfação que eu estou aqui hoje representando o Ministério das Comunicações. Eu queria falar um pouquinho sobre, né, os mecanismos de fomento, né? A gente tem consciência de que essa inovação transversal, né, que a gente fala hoje, né, essa inovação em todas as áreas, né, que vai desde da saúde, da educação, da mobilidade urbana, a questão das cidades inteligentes,
da agricultura inteligente, são, né, inúmeros aí os exemplos, né? Os provedores regionais têm um papel fundamental, né, nesse processo, nessa verdadeira transformação digital, né, da sociedade, né? E é fundamental para isso que a gente tenha políticas públicas, né, e mecanismos de fomento para apoiar esse processo de transformação digital. Eu vou, então, aqui concentrar minha fala em citar 3 mecanismos, né, que a gente tem hoje no Ministério das Comunicações, no âmbito do Ministério, para apoiar, né, o desenvolvimento de infraestrutura, a implantação de infraestrutura, né, já que sem infraestrutura não há como se falar, né, em transformação digital, né? Então, eu vou citar aqui 3 mecanismos que eu acho que são importantes. O primeiro é o mecanismo das chamadas debêntures incentivadas, que é um mecanismo que já existe há mais de 10 anos, em que as empresas contam aí com uma facilidade para emitir títulos de dívida, né? Lembrando que, nesse caso, no caso das debêntures incentivadas, o objetivo é a implantação de infraestrutura, né? Via mercado de capitais, obter recursos para desenvolvimento de infraestrutura e, nesse caso, o benefício fiscal ele é para a pessoa física ou jurídica que adquire, que compra, né, as debêntures incentivadas, né? Bom, para contar com esse benefício, é necessário aprovar um projeto de investimento no Ministério das Comunicações. Acredito que hoje, né, pelo próprio site do Ministério, é relativamente fácil obter as informações de como fazer isso, de como apresentar um projeto de investimento ao Ministério das Comunicações. Esse projeto, a análise no Ministério, ela é bem objetiva, né? O Ministério tem uma portaria que estabelece toda a documentação e como o projeto deve ser apresentado. Então, desde que o projeto cumpra com os requisitos da portaria, que são requisitos totalmente objetivos, o projeto vai ser aprovado, vai ter a sua portaria publicada como projeto prioritário, e, uma vez publicada a portaria, então a empresa já tem condições de fazer a emissão desses títulos, né, de debêntures, e captar recursos no mercado de capitais. Vale lembrar que essa autorização para a emissão de debêntures, ela vale por 5 anos. Então, mesmo que a empresa não tenha a intenção de fazer um projeto imediatamente, né, mas se estiver pensando aí a médio prazo, daqui a 1, 2, 3 anos, mesmo assim, pode ser interessante apresentar o projeto ao Ministério, ter o projeto aprovado, ter a portaria aprovada e observar o mercado de capitais e buscar ali o melhor momento, né, para a emissão desses títulos, tá? Então, esse eu acho que é um mecanismo interessante. Um outro mecanismo que a gente tem de apoio é por meio do Funtel, né? O Funtel é o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. O Funtel trabalha com 2 vertentes de apoio. Uma vertente a projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de telecomunicações, e uma segunda vertente em que nós repassamos recursos para os agentes financeiros do Funtel, né, que são o BNDES e a FINEP, para que esses agentes operem linhas de crédito para empresas. Essas linhas de crédito, elas têm algumas finalidades principais. Desenvolvimento tecnológico por parte de fabricantes de equipamentos de telecomunicações, planos de inovação, né, também de fabricantes de equipamentos de telecomunicações, ampliação de capacidade produtiva
E, que eu acho que é o que é mais interessante, né, no mais importante aí para o caso dos provedores regionais, a linha de crédito para aquisição de equipamentos para a implantação de infraestrutura. Vale destacar que no caso do Funtel, como o Funtel ele tem uma taxa de captação, né, os agentes BNDES e FINEP captam uma taxa baixa, que é a taxa referencial, então as linhas de crédito Funtel elas costumam ter condições bem mais vantajosas do que as linhas de mercado, né? Acho que depois o BNDES vai poder, inclusive, detalhar aqui um pouco mais isso. Então, acaba sendo uma linha de crédito interessante para a implantação de infraestrutura, por ter um custo mais baixo, né? Com a única observação que, como objetivo do fundo é desenvolvimento tecnológico das telecomunicações, as linhas de crédito do Funtel, elas operam sempre com algum percentual do projeto, né, do financiamento aprovado, tendo que ser destinado para a compra de equipamentos desenvolvidos com tecnologia nacional. Tá? Mas todo modo, eu acho que é um produto interessante. Né? E, além do Funtel, nós temos hoje o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, né, que é um fundo que, durante muito tempo, né, ficou a sua operação praticamente travada, porque a legislação só permitia a aplicação dos recursos para a telefonia fixa, né, para ampliar a telefonia fixa, o que, né, há muito tempo já não faz mais sentido. E, recentemente, houve uma mudança legal, né, e hoje a gente já conseguiu disponibilizar para o BNDES mais de R$1 bilhão que vão ser utilizados para conceder financiamento, né, em projetos de implantação de infraestrutura de rede, né, para levar a internet aí para localidades remotas, e com foco também importante no atendimento de escolas. Né. Então, acho que esses são os mecanismos aí mais importantes que o Ministério tem de fomento, né, à implantação de infraestrutura no setor. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Rivera, você fazer uma apresentação aqui, olhar para o púlpito, fica à vontade lá, tá? Boa tarde a todas e todos. Aquele desafio de ser o último dia, ainda depois do almoço, né, de animar o pessoal, mas e aí com bastante conteúdo, né? Preferi montar a apresentação aqui com conteúdo que eu vou deixar no site, vou passar mais nas ideias centrais aqui, para que a gente possa ter um tempo de debate, né? Então, só o primeiro ponto, qual é a estratégia do banco com a transformação digital? Né? A gente tem esses 3 pilares de atuação, né? O B, a gente está olhando para a modernização da a infraestrutura de telecomunicações ela é fundamental, né, para a competitividade de um país hoje, inequívoco isso. O fortalecimento do ecossistema de inovação e a universalização de acesso, que eu acho que é mais afeito aqui ao propósito do painel. Esses 3 pilares eles se reforçam mutuamente. Quando a gente está desenvolvendo um, naturalmente a gente está impactando o outro de maneira circular. Né? Bem, esse slide aqui ele é recorrente, né, para entender que o banco ele é um banco que não tem agências, então o BNDES ele usa de uma capacidade de distribuição de crédito desenvolvida há mais de 60 anos via agentes financeiros e busca, ao máximo, atuar diretamente com os provedores. Né? Então, para ser bem objetivo, na prática, provedores que faturam entre 40 a 50 milhões, a gente consegue atender diretamente. Abaixo disso, e é onde vem sendo o nosso esforço nos últimos anos, são os instrumentos indiretos que a gente busca desenvolver para atender o público de provedores. Né? Então, no apoio direto, Marcelo citou, né, o apoio via debêntures, a gente tem um rol aqui de instrumentos, mas eu destaco, além dos tradicionais de debêntures, são os instrumentos dos fundos setoriais que permitem ao banco emprestar recursos para o setor com custo e prazo competitivos, bastante atrativos, né, prazos menores que os custos de mercado. Dentro do apoio indireto, também o banco tem já uma trajetória aqui com o setor, desde o momento que a gente passou a credenciar
fibra ótica no cartão BNDES, no Finame, né? Daí um relacionamento, um diálogo aberto com a Brint já há quase 10 anos, buscando aperfeiçoar essa atuação no setor. Mas, mais recentemente, os fundos garantidores e os fundos setoriais que a gente busca disponibilizar também nos canais indiretos, essa disponibilidade de crédito mais atrativa. E aí, de maneira mais inovadora, a estruturação de FDICs, em que a gente busca um caminho paralelo à bancarização, né? O banco historicamente repassa recursos via bancos, seja cooperativa de crédito, fintech, etc. Nos FDICs, a gente constitui um gestor, a gente não precisa passar esse recurso para um agente financeiro, e isso traz benefícios que eu explico aqui mais adiante, né? Então, eu vou explicar adiante aqui como é que o que é o FDIC, o que é o financiamento, o que é essa modelagem de FDIC que a gente já está nos primeiros fundos aqui sendo disponibilizado, né? Então, o FUSH ele vai ser lançado em breve, a gente não tem a data ainda, depende aqui do governo, mas FUSH e Funtel vêm fortalecendo de forma significativa esses canais de distribuições aqui para PPP. Então, o financiamento indireto, como eu comentei, é via bancos credenciados. O banco o BNDES tem cerca de entre 40 e 50 agentes credenciados, aí desde bancos comerciais, Itaú, Bradesco, entre outros, até cooperativas de crédito, fintechs e outros meios para repassar esse recurso. Ao invés do banco repassar direto a um provedor, ele repassa esse crédito via esse agente que financia um provedor que vai comprar equipamentos, fibra e capital de giro associado para seus investimentos. A gente recentemente colocou o Finame Funtel, colocou o recurso do Funtel para aquisição de equipamentos com tecnologia nacional em 30%, o restante fibra ou equipamentos montados no país com 30% de giro, tá? Isso foi recentemente disponibilizado e a gente está em vias de fazer uma ação que vai facilitar essa democratização, que é conceder a permissão para que os agentes financeiros rodem em cima de uma taxa fixa, não em cima de taxa referencial. Isso simplifica a operacionalização por parte dos agentes, tá? O FUSH a gente vai botar também na plataforma Finame para financiar provedores. Como é que o FDIC funciona? O FDIC é um fundo de investimentos em direitos creditórios. Qual que é a lógica aqui? A lógica que a gente vem montou um primeiro piloto com a Padtech, acabou de lançar um com a DPR e está aberto aqui a todos os fornecedores, no caso do Funtel, que tenham equipamentos desenvolvidos no país, tá? Importante, como o Marcelo destacou, o objetivo do Funtel é o fortalecimento da indústria que está aqui no país pelo lado inovador. Então, é a indústria que desenvolve produtos com tecnologia nacional aqui, empregando engenharia nacional. Então, o objetivo do FDIC é potencializar a comercialização desses bens. Então, a gente atende um duplo objetivo. Ao mesmo tempo que eu estou fortalecendo uma empresa que tem equipamento de tecnologia nacional, a gente está fortalecendo, está viabilizando um crédito barato, com prazo adequado para o provedor na ponta que vai comprar esse equipamento. Então, o fundo ele é constituído tipicamente com 80% de recursos do BNDES, 20% de recursos de um fornecedor, no caso, aqui nos exemplos, Padtech e DPR, cada um com seu fundo, e esse montante, os dois fundos foram de 100 milhões, esses 100 milhões passam a ser o lastro para financiar a venda desses equipamentos aqui com prazo 3, 4 anos, né? Então, está alongando significativamente o prazo para o provedor na aquisição desses equipamentos, permitindo essa viabilização de projetos com uma folga no caixa e, ao mesmo tempo, dando competitividade para esse fornecedor de equipamento, né? E também os mecanismos de garantia, né? Onde o BNDES não entra com o crédito, mas ele entra com a garantia para um crédito dado por um terceiro, por um banco, né? Aí, destacadamente, o banco tem dois fundos, né? Dois programas, né? Um fundo garantidor, que é o FGI, e o PA, que eu vou comentar mais adiante, mas é uma garantia dada para um crédito prestado por terceiros, né? Então, esses mecanismos todos eles se somam para viabilizar para o pequeno provedor de pequeno porte, um caminho ali para financiar seu crescimento, tá? Aqui é um pouco da história do Funtel, né? Aqui eu estou falando do financiamento direto, aquele financiamento acima de 10 milhões, em que a gente vem buscando atuar cada vez mais com provedores que já estão aí nesse porte acima de 40 a 50 milhões, mas também financiando a cadeia de fornecimento, tanto para desenvolver equipamento, quanto aí em destaque os dois FDICs com DPR e Padtech. Isso tudo numa jornada aqui dos últimos 4 anos. O total aqui do impacto que o banco vem
com essas operações, a gente ajudou a desenvolver ou atualizar mais de aproximadamente 1.000 softwares, né? Mais de 550 provedores foram ou vão ser beneficiados com essas operações que foram contratadas. E aí, se a gente converter em equivalente de investimento para a conexão, a gente está afetando aí em torno de mais do que 1 milhão de pessoas com novas conexões aqui financiadas com o Funtel. Tá? Bom, falar um pouquinho de fundo garantidor. Né? Isso aqui, durante a pandemia, a medida acho que mais expressiva do banco foi a constituição de um fundo garantidor para viabilizar um investimento e manutenção de emprego por parte de provedores de pequeno porte. Tá? Então, 2020 foi o ano da pandemia. Quando esse fundo foi lançado, a gente chegou a atingir 730 provedores que conseguiram aí o total de 570 milhões de crédito, né, o que demonstrou que tem, de fato, um espaço importante para soluções de garantia para provedores. E o PEAC, nessa experiência da pandemia, é importante notar que a gente estava com uma economia com a taxa de juros bem baixa, né, em torno de 2%, né, o que tinha apetite do provedor para pegar esse recurso e tinha um mecanismo ali para conceder a garantia durante esse período. Como esse fundo foi constituído com recurso do Tesouro e voltado para a pandemia, ele fechou em 2020, foram 5 meses só que a gente teve esse resultado bem expressivo. E, na sequência, tamanho sucesso dessa iniciativa, a gente, em 2022, em agosto de 2022, retomou a atividade do Fundo Garantidor, e hoje, em números anualizados, né, se a gente pegar desde agosto de 2022 e anualizar, a gente está com o equivalente a 230 operações de provedores, viabilizando 200 milhões de crédito, mais ou menos. A questão é que a gente está num contexto que a taxa de juros hoje está em 15%, né? Não está mais em 13%, 13,75%, não está mais em 2%, como a gente chegou a estar. Então, esse resultado aqui poderia ser muito melhor se a gente tivesse num ambiente com taxa de juros mais adequadas. Né? Agora, qual é a mensagem boa? Que a gente tem mais de 20 agentes hoje rodando esse fundo garantidor. Né? Então, hoje, a gente tem muito claro que fortalecer o PEAC, ao fortalecer o PEAC, aperfeiçoar-se o PEAC, a gente já tem um grande fundo garantidor aqui rodando com provedores, e cada vez mais vocês vão conhecer e ter acesso a esse fundo. Né? Tem uma página do PEAC, onde você pode ver lá quais são os bancos que estão rodando essa garantia. Aí já fica aqui a dica para que vocês possam ver quais são os bancos que estão aceitando esse tipo de garantia, que é o PEAC, e buscar crédito junto a esses bancos. Prazo, importante, está falando de prazos médios entre 40 a 48 meses, são prazos bastante elásticos aqui também, bem adequado para a realidade dos provedores. Né? E mais de 60% dessa garantia está sendo dada para provedor que tem até 5 mil acessos. Então, ele está pegando realmente aquela camada inferior aí de provedores por porte. Tá? Então, concluindo aqui o slide, o PEAC é uma ferramenta que a gente pretende apostar muito nela como solução de garantia. Né? Às vezes a gente tem a tentação um pouco de buscar um fundo garantidor específico para o setor, mas esse fundo garantidor específico para o setor, ele traz desafios para o agente financeiro, que tem que fazer uma carteira inteira só de provedor e diversificar a sua atuação com só um segmento. Né? E muitas vezes esse agente financeiro ele não quer participar de um fundo garantidor que seja tão fechado num segmento só. Ele prefere operar um fundo garantidor que atue em todos os setores, comércio, indústria, provedores, etc., que ele consegue diversificar essa carteira e garantir que não vai ter uma inadimplência tão alta e poder operar esse fundo de maneira mais efetiva. Tá? E aqui os FDICs vêm para complementar isso. Né? Se a garantia ela permite acessar créditos, né? O FDIC ele permite 100, via bancos, o FDIC ele permite 100 bancos você acessar crédito junto com o fornecedor, junto com o distribuidor, uma parte interessada. Tá? Passar aqui no FUSH rapidamente, o Marcelo já comentou, a gente tem toda uma regulação de destaques aqui. A questão da escola é uma questão crítica para o FUSH, então a gente buscar meios de, tanto com recurso reembolsável quanto não reembolsável, atender a exigência legal de atender a todas as escolas do país até 2024, até o ano que vem. E aqui existe já, apesar do FUSH ter um amplo espectro de aplicações, ele tem já definido uma portaria para os próximos 5 anos, onde que o governo deve focar a atuação do FUSH. Tá? Então, basicamente, a gente está falando de conectar a escola, a gente está falando de levar a rede móvel onde não tem cobertura adequada, a gente está falando de construir rede de transporte para um município que não existe, não tem rede de transporte,
além de rede de acesso e estímulo pelo lado da demanda. Tá? Como é que o banco está desenhando a operação do FUS? Né? Primeiro bloco aqui com instrumento direto e indireto, tal como a gente fez no Funtel. Financiamento direto a partir de 10 milhões, financiamento indireto, e é importante atenção para esse direcionamento, a gente está focando só em provedor de micro, pequeno e médio porte. A compra de equipamento por parte de provedor de micro, pequeno e médio porte vai ser apoiada com FUS. A única exigência que vai ser colocada é que os provedores atualizem a informação de onde estão presentes na Anatel, para que a gente possa aperfeiçoar continuamente a política pública. Além do financiamento direto, tem um pedaço de financiamento de não reembolsável, é um pedaço menor de recursos, que vai estar com foco principalmente nas escolas, aí, em área rural também. Tá? E, por fim, os FDICs, como eu tinha comentado, e também alguma solução de garantia que a gente está ainda identificando qual a melhor forma de atuar o recurso do FUS com os instrumentos de garantia. De que projetos a gente está falando aqui para concluir? Então, o FUS ele vai estar direcionado para para todas as escolas do país, mas, notadamente, existe hoje mais de 140 mil escolas, metade estão mal conectadas ainda no país. Né? Para ter noção desse tamanho do desafio, grande parte no Nordeste e no Norte do país. Você tem 21 mil municípios aqui, 200 municípios que ainda não têm backhaul de fibra chegando, você tem 5.200 localidades sem backhaul de fibra chegando, é onde o FUS vai buscar apoiar projetos. Localidades sem cobertura de 4G adequada e municípios onde a rede de acesso ainda não tem uma teledensidade, não tem uma penetração de banda larga fixa adequada domiciliar. Tá? A gente está desenhando o FUS em 3 blocos, né? Foco em educação, foco em cidades e foco rural. Aí o destaque que eu dou também a permissão aqui do Conselho para que a gente faça pilotos em favelas, né? Em regiões onde a gente tem uma oferta ruim de banda larga móvel e tem uma renda abaixo da renda média no país. Tá? Então, a gente vai buscar estruturar, junto com as operadoras, algum projeto piloto para esses ambientes que são fortemente adensados de pessoas que precisam ter acesso à banda larga para estudar, para as diversas finalidades. Tá? Estendi um pouquinho, mas acho que dá uma base para a gente fazer o debate. Obrigado, Rivera. Eric, vou aproveitar, já que você é de casa e dispensa cerimônias, já na sua apresentação, já queria que você complementasse para esse desenho do FUST, né? Como é que será esse desenho para a submissão e aprovação desses projetos? Né? Queria que você falasse um pouco da sua participação no... Beleza. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, prazer estar vendo esse evento vibrar aí, né, cada vez mais. Os que fizeram parte aí dos primeiros eventos, é uma alegria muito grande a gente ver a participação tão intensa de todos, como o evento está bonito. De forma objetiva, eu acho que a gente podia aproveitar aí as falas e tentar fazer um endereçamento mais prático, né, para onde chega no provedor. A grande novidade é que a luta por crédito para o provedor é muito antiga, né? A gente já vem com essa batalha, como o Rivera colocou há muito tempo, tentando criar mecanismo que efetivamente, né, possa trazer um crédito a longo prazo e mais acessível, com taxas melhores, que não sejam taxas de... Há uma confusão relativamente frequente, né? A gente pega dinheiro para capital de giro, que naturalmente é caro, e usa ele para investimento em longo prazo, em operações que são de capital intensivo, de infraestrutura, então que precisam do financiamento mais a longo prazo. Isso, inclusive, eu tenho defendido muito lá dentro do FUS, que isso é o grande obstáculo para que algumas novas regiões sejam atendidas com redes de acesso com mais capacidade, redes de fibra. Se você tem um dinheiro caro, inviabiliza atender lá. Então, essa é uma luta bastante antiga, mas nós estamos, a cada momento, tendo evolução, e a principal marco realmente é a composição do fundo do FUST no ano passado, e já o deslocamento, no próprio ano passado, já houve a transferência de recursos para o BNDES, para a aplicação desses recursos da universalização, e a gente entende que, como provedores que fazemos a universalização, né, passa por nós, e o recurso do FUST poderá potencializar a atuação dos provedores. Esse é o grande marco recente e que tem muito a desdobrar
nos próximos anos. Em linhas gerais, o FUST faz uma arrecadação de R$1 bilhão por ano. Esse dinheiro, evidente, não é para contratação, o Rivera já explicou, o que a gente chama não reembolsável, a grande parte é não reembolsável, então dinheiro para ser emprestado, claro, em condições melhores, mas esse dinheiro, então, esse impacto do FUST vem para o momento atual e para os momentos seguintes, porque esse fundo continua fazendo a arrecadação desse valor e então vai chegar de alguma forma a crédito. Eu chamaria atenção, então, para concluir essa participação, dizer que, de forma também tentando ser objetivo, porque tem uma complexidade toda aí, né, complexidade regulatória, bancária, etc., de fundos, mas tentando dizer aqui, na visão objetiva do provedor, nós vamos ter, eu acredito que o que tem impacto, vai ter um impacto significativo, os FDICs, que são os fundos fiduciários. Então, recapitulando o que o Rivera colocou, esse fundo ele faz negócio com os fabricantes e distribuidores e isso chega na ponta, que é o que está acontecendo aqui atrás desse painel. Essas negociações todas, esses expositores estão fazendo negócio, estão vendendo a prazo para os provedores. E o que a gente está falando com o FDIC é uma venda com mais prazo, em alguns casos, inclusive com carência, eu acho que não tem nenhuma limitação que haja uma carência, e com taxas melhores. Então, eu acho que essa é o mais imediato, porque a burocracia é menor, isso já está endereçado. Qual é a questão, um detalhe aí? É que hoje é com recurso do Funtel, daquele fundo que o Marcelo e o Rivera falaram, então tem uma limitação que tipo de empréstimo pode fazer. Mais na frente vai ser com FUST e a gente espera que tenha mais flexibilidade do que vai ser financiado. E a médio prazo, o que a gente espera é que nós possamos bater na porta dos nossos bancos de relacionamento e que nós, na velha perguntinha lá, qual o valor que você quer para investir? Quero investir em expansão de banda larga de forma geral, e o banco, né, faz a perguntinha, tá bom, mas qual é a garantia? E a gente já está cansado dessa pergunta, porque é uma pergunta que o nosso negócio prova que ele né, que ele tem capacidade de pagamento e que ele não precisa, e que ele teria que ter uma outra forma de garantia que não fosse uma garantia física de um prédio, ou então que fosse aceita a fibra lá no poste. Então, em médio prazo, e aí é a nossa principal briga lá dentro do Conselho do FUST, nas relações com o Ministério, com o BNDES, é que, efetivamente, se possa ter algum mecanismo, eu não vou entrar em detalhes, se é o FUST, o PEAC, etc., o Fundo Garantidor Específico para a classe, mas que, efetivamente, esse recurso, que também está previsto em portaria e acho que tem lei também, é que esse recurso lá de arrecadado pelo FUST possa servir lá na ponta para quando o banco precisar de uma garantia, tem um mecanismo que possa ser usado de forma simplificada e automatizada para nossas garantias. E aí aproveito já essa sua última colocação para perguntar, e essas garantias a curto e médio prazo, você acha que vai ter uma flexibilização ou vai ser ainda um grande entrave para essas operações que aconteçam essas operações de linha de crédito? Tá, o Rivera eu acho que pode complementar, mas eu queria dizer o seguinte, fazer mais uma vez, porque eu acho isso importantíssimo, eu acho que a gente está, né, aprendendo juntos aí e até compartilhando o que a gente está aprendendo, uma coisa é tomar crédito de curto prazo para giro. A gente não quer mais isso, muitos já usam, ok, mas nós queremos, são projetos de financiamento que são mais a longo prazo. Esses são os que exigem uma garantia mais formal e que nós queremos ter um mecanismo de que essa garantia não precise da garantia real, como os bancos chamam, né, imóveis, etc. Nós queremos que tenha um mecanismo. Esse mecanismo vai ser um fundo, sim, nesse fundo vai estar centralizado e os bancos vão acessar esse fundo. É claro que se paga um valor sobre isso, mas é melhor pagar um valor sobre essa taxa e ter o dinheiro lá, conseguir acessar o dinheiro. E aí, Rivera, pode complementar a pergunta? Então, vem com mais facilidade as garantias em relação ao que a gente sempre viveu. E aproveita na segunda pergunta, para fundo garantidor, o BID, qual a participação dela? Ela vem com força total para ajudar nesse fundo garantidor? Vamos lá.
acho que não tem bala de prata, né? A gente tem que ir por diversos caminhos aqui, é o que a gente vem buscando fazer ao longo do tempo, né? O fundo garantidor, necessariamente, o fundo garantidor é operado por um banco, né? Então, esse banco ele tem que aceitar aquela garantia e tem que rodar aquele fundo garantidor para que ele, de fato, seja via bancária, seja o provedor possa bater num banco do seu relacionamento e o banco oferecer aquele fundo garantidor. Nenhum fundo garantidor ele oferece 100% de garantia, então acaba que tem a necessidade de ter um complemento de garantia por parte do beneficiário. Isso é das melhores práticas, não tem... de novo, a mensagem aqui não tem bala de prata, não é só o fundo garantidor que vai garantir o caminho para o crédito, ele ajuda muito, né? Isso que o PEAC vem mostrando, a FGI vem mostrando, mas tem necessariamente que o provedor ser minimamente bancarizável, né, para complementar a garantia, se for exigida. Eventualmente o banco não vai exigir a garantia, mas é fundamental ter isso em perspectiva, né? Então não vai ser garantia para todo mundo, vai ser garantia para quem tiver, e aí eu entro no ponto, né? Assim, os provedores precisam caminhar no nível de governança. Claro, não se espera de um provedor de 2.000 acessos balanço auditado, né? Mas é muito importante que esse provedor cada vez mais esteja em dia com as suas contas, que busque, porque todas as ferramentas de crédito acabam analisando se tem inadimplemento, não tem, se tem título atrasado, não tem. Hoje em dia todos os bancos operam esse tipo de ferramentas de crédito, então é muito importante que o provedor esteja ali minimamente em dia com as suas obrigações, né, e caminhando numa jornada de governança, tá? Então, via bancária, crédito via banco, ele demanda, e via fundo garantidor demanda, que esse banco rode, né? Então, a gente está experimentando no país um amadurecimento por parte dos bancos do uso dos mecanismos garantidores. Isso também demora, você tem um tempo aqui para se consolidar, e o PEAC ele foi fantástico em fazer esse crescimento, né? Como eu comentei, você tem hoje 22 bancos diferentes que rodam o PEAC para dar crédito para provedor. Entra a questão que esse crédito está sendo passado é um crédito com custo de mercado de hoje, né, que é um crédito caro, que acaba sendo um crédito para giro, não, apesar de ele estar com prazo de 4 anos, é um crédito que está sendo dado com custo relativamente caro, né? Então, a gente está buscando trabalhar para conseguir colocar esses fundos, FUST, Funtel, com a permissão para utilizar esses mecanismos garantidores. Esse é um caminho. O outro caminho, como o Eric comentou, é a FDIC, né, que é o FDIC, eu não tenho banco como intermediário. Eu tenho um fabricante, eu tenho um distribuidor que já conhece esse cliente, né? A gente sabe que boa parte do financiamento feito a provedores hoje foi graças aos distribuidores, aos fornecedores de equipamento e distribuidores de equipamentos que deram esse crédito para que esse fenômeno hoje tenha essa dimensão que tem os provedores. Então, esse é o outro caminho que a gente está trabalhando. Fizemos os 2 primeiros FDICs. Agora, na realidade do FUST, é uma importante distinção, a Eric comentou. FDIC de Funtel, o foco é fortalecer equipamento de tecnologia nacional, então tem conteúdo nacional, para que esse produto seja vendido e adquirido por um provedor. O FDIC e FUST, a gente já tem um outro olhar. O FUST tem uma outra obrigação, que é levar a banda larga onde precisa, é levar a banda larga para as escolas. Então, esse desenho do que a gente vai exigir de um FDIC, a gente está nesse momento estudando no banco, mas eles vão se complementar. Então, hoje a nossa ferramenta é fundo garantidor e FDIC para potencializar esse problema, que é a falta de garantia inerente do negócio dos provedores, né? Okay. Marcelo, você falou em relação às debêntures. Por que a conversão das debêntures é muito menor do que os pedidos? O que é que você, na visão do Ministério, o que é que você acredita que ocorre essa... Olha, aí, assim, os critérios que a gente tem hoje, né, eles são na portaria, né, do Ministério, que foi até republicada no ano passado, né, então eu creio que isso foi até para facilitar e talvez corrigir aí alguns problemas, né? Mas a nossa ideia é trabalhar sempre com critérios objetivos. Então, assim, se os projetos apresentados eles seguirem, né, e apresentarem aquela documentação que está ali na portaria, os projetos serão aprovados, né? Então, assim, eu acredito que hoje isso já esteja, né, até com a nova portaria que foi publicada no passado, acho que o objetivo era justamente facilitar, e a gente espera que esses problemas não ocorram e que a gente consiga realmente dar
uma vazão melhor esses pedidos, né, e aprovar, porque a portaria atual ela foi feita para isso, para ser muito objetiva, de modo que, uma vez apresentado o que está lá, o projeto ele vai ser aprovado. Não tem nenhuma avaliação de mérito subjetiva do projeto. Apresentou, está tudo ok, o projeto é aprovado. Você me permite, André, complementar? Complementar, né? A gente por teve favor. um grande boom das debêntures, no momento que o mercado estava com 2%, 3% a Selic, né? E agora, com a taxa de juros altos, também fechou um pouco o mercado para novas emissões. Então, é um elemento importante. Acho que quando as taxas de juros voltarem a níveis civilizados, acho que a gente vai ter de novo uma volta de emissões, né? E aí, só complementando o que o Rivera colocou, né, voltando até num ponto que eu mencionei antes, que como o mercado talvez hoje não esteja numa condição favorável para a emissão, né, por conta das taxas de juros mais elevadas, mas como a nossa autorização ela vale por 5 anos, então, mesmo assim, pode ser interessante o provedor apresentar o projeto, ter o seu projeto aprovado, já ter a portaria, né, que reconhece como projeto prioritário, para que no momento, um momento mais favorável de mercado, ele já tenha condição de fazer a emissão das debêntures, né? Então, isso é importante. Bom, pessoal, estamos chegando no fim do nosso painel. Antes de passar para as perguntas para o público, eu queria a finalização, 2 minutinhos, né, de cada um de vocês, se quisesse acrescentar alguma coisa no debate do que nós colocamos aqui, eu queria deixar vocês à vontade para fazer essas considerações finais e aí depois disso a gente passar para alguma pergunta que a gente tem aqui para o público. Começar com você, Érica. Bom, eu queria lembrar que nós temos um horário na plenária Conectividade com o BNDES, que esse horário a gente está transformando, por sugestão da Cris, o nome será Conversa Direta com o BNDES. Então, daqui a pouco, 15h40, então eu acho que até, André, isso talvez simplifique aqui, se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente consegue continuar lá, algum caso mais específico. O Rivera já antecipou que não tem como sozinho responder todas as perguntas, mas eu tenho certeza que também que a gente não vai dar uma escovada de bits com ele aí não e perguntar tantos detalhes. Então, minha mensagem final é o seguinte, é que nós estamos fazendo essa luta para que tenhamos essas possibilidades de crédito, que o provedor comece a considerar de forma mais estruturada, tanto preparar a sua operação, mas também começar a pensar em projetos em áreas que hoje não parecem viáveis pela forma de trabalhar, muito ligado ao giro, à possibilidade que o próprio negócio gera de fluxo de caixa, mas existem outras áreas que, com um percentual menor de juros e mais a longo prazo, vai ser viável. Então, eu deixaria essa missão para começar a pensar nessas áreas, que, inclusive, em geral, são as áreas mais difíceis, geralmente as áreas que têm menos concorrência. Então, com a estrutura de crédito adequada, pode ser que elas fiquem viáveis, certamente elas ficarão viáveis, e a gente sabe que chegar de forma, né, profissional e chegar primeiro traz um diferencial. Então, ficar atento nessas possibilidades e fazer o dever de casa, que é a parte aí dos números, né, da prestação dos números da própria operação. Rivera. Bom, dizer que o Eric já comentou, assim, nosso grande desafio agora com o FUSH é levar a banda larga onde não tem, e isso depende de vocês, né, provedores. Então, o banco está sempre aberto para o diálogo, buscando formas de tornar isso mais efetivo. Também mencionar que a gente está passando uma jornada agora os frutos vão começar a aparecer, né? Estou vendo aqui o pessoal da Padtech, a gente espera chegar na Brint do ano que vem, já ter rodado o fundo inteiro, mostrar que o FDIC funciona, já com outros FDICs aí rodando, complementando, e, ao mesmo tempo, o fundo garantidor ganhando força e atuando cada vez mais com os provedores, além das linhas indiretas, chegando com um custo adequado aqui para o financiamento dos provedores, né? Volto aqui ano que vem, assim eu espero, né, estando aí no banco, espero com boas notícias aqui para o setor e já com os resultados dessas ações. Marcelo. Bom, a mensagem final que eu queria deixar é de que tenho certeza de que o governo tem um olhar bastante atento, né, ao setor, aos provedores regionais,
pelo papel importante, né, que vocês desempenham para levar a infraestrutura, né, de banda larga, de internet para todo o país, e pela importância que isso tem para a transformação da sociedade, né? Eu acho que, assim, do ponto de vista de política pública, a gente tem discutido muito no Ministério hoje em dia que, além, né, da infraestrutura, da importância da gente levar a infraestrutura, a gente precisa cada vez mais agregar o uso, né, fomentar o uso da infraestrutura, né, e da internet, da banda larga, né, e com foco, né, em aplicações voltadas principalmente para a inclusão, né, para a inclusão digital. Então, prioridade em educação, educação conectada, né, tecnologia na educação, prioridade na saúde, né, a saúde conectada. No caso do Funtel, o Conselho Gestor do Funtel aprovou agora, no início do ano, a contratação de um projeto de pesquisa junto à Fundação CPQD. Esse projeto é intitulado 5G Saúde, né? Então, é justamente para pesquisar e buscar soluções e aplicações para a área de saúde, né? Então, isso ilustra, né, a preocupação que a gente tem, que o governo tem hoje, de dar um foco nessa questão da inclusão, né? Educação, saúde, levar a internet onde ela não chegou ainda, e a gente conta, né, e por isso temos um olhar bastante atento aos provedores, né? Obrigado. Eu vou deixar as perguntas lá para o painel do BNDES, né, que está aqui o vermelho explodindo aqui já na minha frente, seu tempo acabou, seu tempo acabou, seu tempo acabou, né? Mas eu queria deixar tanto o BNDES quanto o Ministério das Comunicações à disposição da Abrint, né? Eu vi a apresentação do Rivera com alguns números, e aí cada vez que esses números aparecem, dá um frio na espinha, né? Que são números que a gente sabe que, se a gente for para a realidade, eles estão um pouco fora, né, do que realmente acontece, das escolas, né? E é isso, a gente, como provedor de internet e como associação, tem que fazer a meia-culpa, porque o Estado só pode fazer políticas públicas, né, com os números reais. E nós, como associações e empresários do setor, muitas vezes negligenciamos esses números e não consegue dar apoio a quem faz essa política pública. Então, quando ele fala que tem recursos destinados para escolas públicas, né, para fazer backhaul em cidades que não são atendidas, em cidades que têm deficiências de acesso à internet, até ele falou em favela. Eu acredito que muitas favelas têm pelo menos 2 ou 3 provedores já atuando. Em algumas localidades, como o Rio de Janeiro, tem muita dificuldade pelo contexto que o Rio de Janeiro vive, a gente sabe disso, mas já são atendidos. Então, eu aproveito esse painel, né, para sensibilizar os empresários do setor que o governo está tentando fazer o papel dele, mas ele só consegue trabalhar com os números que chegam através dele, e eu acho que a responsabilidade é nossa fazer com que os números mais próximos do real cheguem, para que as políticas públicas sejam implementadas de acordo com o que realmente seja necessário. Então, eu queria agradecer a participação do Eric, do Rivera e do Marcelo nesse painel e deixar a Abrint à disposição para um diálogo maior, tanto em relação aos novos créditos, né, quanto em relação às políticas públicas que o novo governo deseja implementar daqui para frente. Muito obrigado a todos que estiveram nesse painel e vamos para o próximo painel. Obrigado, gente. Muito obrigada aos painelistas, muito obrigada pela presença.